Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Bate-Papo 1009. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 31 minutos da quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. 26. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, ou Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, tubante, descansado, ainda tarifado, um pouco tarifado. Temos também Daniel Souza. E o professor Bagdadi está muito preocupado, eu esqueci de dizer isso, mas não posso perder esse ensejo e registrar que ele segue muito preocupado com o cenário internacional. E temos também Daniel Souza, como eu dizia, que é esse que vos fala ao longo dos próximos minutos. Vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas, mas antes de passar a palavra, Tanguy, registro que nós temos no descritivo desse episódio o e-mail do Petit Jornal, inclusive, que realiza palestras em empresas, fala bastante sobre o impacto do cenário internacional no ambiente de negócios, e é claro que a gente acaba fazendo algo absolutamente customizado para a realidade da empresa em questão. Então, se você tiver interesse nesse tipo de temática, considerar que nós podemos contribuir com o trabalho da sua empresa, manda e-mail para a gente, link no descritivo desse episódio. Agora sim, professor Bagdadi, vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza, vamos lá para esse bate-papo 1009, um prazer estar aqui mais uma vez tarifado, mais uma vez preocupado, mas sempre aqui repercutindo, né, os temas internacionais, da política internacional, da economia. Um abraço para todo mundo que está aqui no YouTube, né, acompanhando essa live, né, de onde sai a gravação que vai lá para o podcast, qualquer aplicativo que seja, da maneira que você quiser ouvir esse podcast. Daniel, eu quero começar esse nosso episódio lembrando que nós temos a Copa do Mundo, que vai acontecer em meados agora de 2026 e vai ser sediada por Estados Unidos, Canadá e México. E essa Copa do Mundo, Daniel, ela está gerando uma série de preocupações, né? Pelo fato de que, em primeiro lugar, você vai ter uma entrada muito grande de turistas, né, que vão para os Estados Unidos para assistir essa Copa do Mundo. Há muita dúvida sobre como é que vai ser, essas pessoas vão ser recebidas, vai ter gente sendo mandada embora, qual vai ser o clima que essas pessoas vão encontrar nos Estados Unidos. É óbvio, né, que as pessoas elas ficam preocupadas, mas vão mesmo assim, né, as reservas de hotel e de voos, elas já estão a todo vapor, lembrando que falta pouco tempo, faltam alguns poucos meses para essa Copa do Mundo. E pela primeira vez em muito tempo, Daniel, está tendo uma discussão na Europa acerca da possibilidade de um boicote de seleções europeias à Copa do Mundo de 2026. Eu já vou me adiantar aqui, Daniel, e dizer que eu não acho que esse boicote vai acontecer. Eu acho a possibilidade muito remota, apesar de não ser impossível, a possibilidade é muito remota. Ainda assim, eu quero destacar que esse assunto existe. Esse assunto está sendo colocado na mesa. É algo que até pouco tempo atrás seria inimaginável. A gente teve, Daniel, uma Copa do Mundo sem qualquer boicote na Rússia em 2018. A Rússia tomou a Crimeia. A Rússia era um país que já era considerado meio ameaçador, meio complicado e tal. E os países taparam o nariz e foram para a Copa do Mundo de 2018 como se nada tivesse acontecendo. E agora o nível de tensão da Europa com os Estados Unidos é tão grande que já existe uma série de pessoas que estão falando que um boicote deveria ser considerado. Isso está acontecendo entre políticos de importantes países europeus. Então está acontecendo na Inglaterra, está acontecendo na Alemanha, na França, na Espanha. Em todos esses países tem gente nos parlamentos, por exemplo, dizendo que um boicote deveria ser considerado. Você tem pessoas comuns que estão eventualmente até recolhendo assinaturas, Daniel. Isso está acontecendo, por exemplo, nos Países Baixos. Você teve uma iniciativa de algumas pessoas que já recolheram 135 mil assinaturas pedindo um boicote à Copa do Mundo de 2026. E você tem países que estão sendo, né, governos que estão sendo muito cautelosos com relação a isso. Em grande medida, né, a percepção que se tem é que a decisão não cabe aos governos, a gente sabe disso. Quem manda, quem decide se vai ou se não vai, são as federações. E a resposta que as federações estão dando é, em primeiro lugar, a gente não gostaria de misturar política
com futebol, veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que, aliás, é um discurso antigo do futebol mundial, né? Sim, sim, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem que ver aí e tal. E dirigentes esportivos, Daniel, eles são, normalmente quando perguntados, eles dizem que um boicote só faria sentido se ele fosse coletivo. Então não faz sentido a França boicotar ou a Alemanha boicotar e os outros europeus irem lá e jogarem, porque o recado ele acaba não sendo oferecido, né? E no fim das contas acaba sendo uma coisa muito isolada. Recentemente, Daniel, a gente teve alguns países que se mobilizaram bastante com relação a temáticas políticas envolvidas em questões esportivas. Basta a gente ver, por exemplo, que a Rússia foi basicamente defenestrada das competições, então a Rússia não participa de Jogos Olímpicos e a Rússia não foi nem permitido participar das eliminatórias para essa Copa do Mundo de 2026 agora. A Rússia está fora real. E há alguns países europeus que, ao longo dos últimos tempos, fizeram bastante pressão para que, por exemplo, Israel fosse banida de competições esportivas internacionais por tudo o que aconteceu em Gaza. A Espanha, por exemplo, é um país muito vocal nessa questão. Olha, Israel já deveria ter sido banido. Você tem alguns outros países nos quais essa pressão também existe. E quando a gente fala, se a gente for para a área cultural, Daniel, alguns países, menciono aqui Espanha, Países Baixos, Irlanda, Eslovênia e Islândia, anunciaram que vão boicotar o Eurovision 2026, porque nesse ano agora nós tivemos a inclusão de Israel por conta da situação de Gaza. Então 6 países falaram, olha, se Israel for participar, enquanto não se resolver a questão de Gaza, eu não participo do Eurovision. Então há alguns países, Daniel, que são muito vocais e agora chega meio que no momento, Daniel, que é a hora da gente ver se é para valer. Na hora que for Copa do Mundo de futebol, é o campeonato mais prestigiado, do esporte mais prestigiado de todos. Vai ter boicote ou não vai? Então, o que muita gente tem colocado é, se houver uma ação militar contra a Groenlândia, tem que haver algum tipo de ação. E aí, muito mais gente começa a dizer, olha, se agir militarmente contra a Groenlândia, aí não vai ter jeito. Aí a gente vai ter que fazer alguma coisa. E há quem diga que, inclusive, mesmo que não haja uma ação militar, mas, por exemplo, uma guerra comercial, isso já justificaria algum tipo de boicote. A gente tem que ver, de novo, eu não acho que esse boicote vai acontecer. Eu acho que a Copa do Mundo ela tem uma importância grande demais e todo mundo está meio disposto a dizer não, mas veja bem, depois a gente pensa nisso e tal. Mas, de qualquer maneira, o fato da gente ter a Europa Ocidental com seleções que são importantíssimas no futebol mundial, dando a entender que um boicote está minimamente no horizonte, que é uma possibilidade ainda que remota, mostra como é que a gente teve ao longo desse último ano uma mudança muito significativa na maneira pela qual as coisas acontecem na política internacional, Daniel. Tanguy, mudando de assunto, eu quero destacar que o crescimento populacional dos Estados Unidos desacelerou fortemente em 2025, segundo dados oficiais. A população americana cresceu apenas 1,8 milhão nos últimos 12 meses, cerca de metade do ritmo do ano anterior. O principal fator para essa desaceleração foi a forte queda na imigração líquida. Imigração líquida, claro, você pega as pessoas que entraram menos as pessoas que saíram. A população estrangeira nos Estados Unidos ela aumentou em termos líquidos 1,3 milhão, uma alta 52% menor que no período anterior. Obviamente, isso acontece por conta de menos entradas por vias legais e saídas voluntárias ou forçadas de imigrantes ao longo desse período. Projeções indicam, Tanguy, que a imigração líquida pode cair mais 1 milhão se a tendência continuar, ou seja, ela sairia de 1,3, que aconteceu em 2025, e poderia chegar a algo em torno de 300 mil, o que é pouquíssimo. A gente está falando dos Estados Unidos, que tem ali pouco mais de 340 milhões de habitantes. Os imigrantes, ao longo dos últimos anos, vinham sustentando grande parte do crescimento da força de trabalho e também impulsionavam a demanda por moradia e consumo. O governo Trump afirma que deportações ajudaram a reduzir pressões sobre aluguéis em algumas regiões e o crescimento da população nativa nos Estados Unidos segue muito baixo. Os nascimentos superaram as mortes em apenas 500 mil nesse período. Então, a população cresceu 1,8 milhão. 1,3 foi imigração líquida, 500 mil foram nascimentos superando
as mortes. É muito pouco para uma economia do tamanho dos Estados Unidos, e a gente observa que essa desaceleração foi observada em todo o país e não apenas em regiões específicas. Mas para enfrentar este problema, Donald Trump tem a solução. No dia de hoje, tivemos o anúncio das Trump Accounts. Sim, as Trump Accounts foram anunciadas no dia de hoje. As Trump Accounts, Tanguy, elas funcionam da seguinte maneira. Os pais de bebês americanos, nascidos entre 2025 e 2028, eles podem abrir uma conta. Abrindo uma conta, o Tesouro vai depositar inacreditáveis $1.000. $1.000, Tanguy, vão ser depositados pelo Tesouro. Os bancos e corretoras de valores privadas vão administrar esse dinheiro, que deve ser investido em fundos de índice dos Estados Unidos que acompanham o mercado de ações e podem cobrar no máximo taxas anuais de 0,10%, o que é bem baixo, é verdade. Os pais podem contribuir com até $2.500 por ano. O Tesouro dá $1.000 uma vez e os pais podem contribuir com até $2.500 por ano para esse fundo. Empregadores dos pais, parentes, amigos, governos locais e entidades filantrópicas também podem contribuir, mas as contribuições elas ficam limitadas a $5.000 por ano. Para ter direito, então, aos $1.000 iniciais, o bebê deve ser cidadão dos Estados Unidos, ter número de seguro social e ter nascido entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2028. Qualquer um dos pais pode abrir a conta para a criança elegível. É importante observar que a criança não poderá acessar o dinheiro até completar 18 anos, exceto algumas raras circunstâncias. Tanguy, numa boa, alguém vai passar a ter filho por conta de uma ajuda do governo de $1.000? $1.000? O governo bota $1.000 numa conta para a criança acessar os 18 anos, quer dizer, não ajuda nem nas despesas imediatas, nem das despesas iniciais, mas agora sim, vamos ter filhos para compensar os imigrantes que não mais chegarão, porque eu tenho uma política absolutamente implacável em relação à imigração ilegal. Bom, é risível esse tipo de estratégia, mas é o que o governo Trump tem a apresentar no momento. É um título de capitalização piorado, né? Tem título de capitalização que é melhor que isso aí, hein? E olha que... Não exagera, Tanguy, porque título de capitalização, nem investimento é. Isso aqui pelo menos vai estar atrelado ali a fundo de ações, etc. Faz algum tipo de sentido econômico. Também não é assim, também não exageremos. Tanguy Finanças. Agora, Daniel Souza, no meio disso aí tudo, você quer fazer um bom uso do seu dinheiro? É melhor comprar roupa boa para você estar confortável em todas as etapas do seu dia, de manhã, de tarde, de noite, para trabalhar, para sair com os amigos e tal. E quem te oferece todas essas possibilidades é a Insider Store. E aí, Daniel, vou dar a boa aqui, que é ao longo desses dias agora, não vai durar muito tempo, é só até o fim de janeiro, a Insider Store está com as promoções Compre e Ganhe. Estão ativas no site só com o link do Petit Jornal, que está lá na descrição desse episódio. Então, basicamente, você compra uma peça e você ganha outra. Então, vou dar um exemplo aqui. Você compra lá uma maxi saia e você ganha um Perfect Top, né? Então, são produtos da mais alta qualidade, excelente para você conhecer outros produtos, comprando um produto e ganhando outro. Não acumula, é verdade, com o cupom do Petit Jornal. Se você, aliás, quiser comprar alguma coisa que não seja um desses produtos, pode usar o cupom, o desconto vai estar lá. Mas é uma super oportunidade. Dá uma olhada no link e lá vai aparecer todas as possibilidades de combinação que você tem. O que você compra, o que você ganha, vai direto para o carrinho. Não perde essa oportunidade, é por tempo limitado. Com o link que está na descrição desse episódio. Tanguy, uma super oportunidade, hein? Vale muito a pena conhecer a Insider Store, gente. Link no descritivo. Hoje estou aqui usando a minha belíssima camisa social da Insider Store, Tanguy. Vale muito a pena conhecer os diversos produtos da loja. Vocês vão gostar demais, link no descritivo. Aproveite as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre Gaza, né? A gente comentava rapidamente sobre Gaza na pauta ali sobre o Copa do Mundo. E o Hamas anunciou que está preparado para entregar o controle da faixa de Gaza ao Comitê Nacional para o Governo de Gaza. Por essa a gente não esperava até algum tempo atrás. E o porta-voz, né, segundo o porta-voz Hazen Kassem, os protocolos, arquivos e comitês já estão todos prontos para uma transferência completa de governança em todos os setores da faixa de Gaza. Esse comitê, Daniel, é um órgão tecnocrático
que é formado por 15 palestinos nascidos em Gaza, mas ligados à autoridade palestina, né? Então eles não são ligados ao Hamas, eles são ligados à autoridade palestina, e que ficará subordinado ao Conselho da Paz, aquele Conselho da Paz lá do Trump. Então, só para a gente conseguir entender qual é o desenho, você tem um Conselho de Paz presidido por Donald Trump, você teve aqueles 60 convidados lá, uma galera já disse que não vai, tem uma galera que diz que vai, o Brasil está sem saber se vai ou se não vai, apesar de, para mim, tá claro, o Brasil a qualquer momento vai dizer que não quer. Esse Conselho da Paz tem abaixo de si o Comitê Nacional para o Governo de Gaza. Esse Comitê Nacional vai administrar Gaza, tem por objetivo a reconstrução de Gaza, imaginar toda a infraestrutura, como é que vai ser feito, e o Hamas anunciou agora que está disposto a entregar toda a governança de Gaza, tudo que ele domina lá de poder, para esse Comitê Nacional para o governo de Gaza. O Hamas, no entanto, Daniel, pediu algumas coisas. Eu entrego aí o poder e tal, não tem problema. Inclusive, o Hamas disse que promete trabalhar para integrar mais de 40 mil funcionários civis e de segurança ao novo arranjo administrativo. E aí tem uma galera que começa a ficar desconfiada, com razão. Pô, o Hamas está querendo botar 40 mil pessoas que eram ligadas à administração do Hamas na faixa de Gaza dentro de uma administração que está sendo formalizada a partir de agora. Essa galera vai entrar com boa fé, como é que vai ser e tal. Mas essa não é a questão mais complicada, mais polêmica. O que o Hamas está disposto a pedir para o Conselho de Paz, presidido por Donald Trump, é que se negocie a permanência de cerca de 10 mil homens do Hamas como forças policiais de Gaza, treinadas sob supervisão dos Estados Unidos. Não, Estados Unidos, é só você treinar aqui. Então eu fico imaginando, Daniel, que você possa ter, na visão do Hamas, 10 mil homens do Hamas, que até pouco tempo estava em guerra com Israel, que é um aliado dos Estados Unidos, sendo treinados pelos Estados Unidos para garantir a segurança da faixa de Gaza. Eu não sei onde é que isso pode chegar, Daniel. Me parece uma proposta que eu não estava nem preparado para ler, né? Eu não imaginava que isso fosse ser feito. Naturalmente, Israel vai ser contra isso aqui, absolutamente contra. Israel sempre prometeu que a situação de Gaza ela necessariamente passava por uma eliminação completa do Hamas. E o Hamas agora está meio que numa de tentar se normalizar, Daniel. Não, eu sou apenas um grupo, eu posso ajudar aqui na segurança, eu quero ajudar numa transição e tal. A gente acharia isso completamente absurdo se a gente não lembrasse do que aconteceu na Síria. Na Síria, um grupo considerado terrorista por parte dos Estados Unidos, originalmente vinculado ao Al-Qaeda, que, enfim, fez o 11 de setembro, o maior ataque que os Estados Unidos já sofreram nos últimos tempos, está lá no governo sírio aliado dos Estados Unidos nesse momento. Então, a situação do Hamas ela é meio esdrúxula, né? Uma comunicação como essa, um pedido como esse. Mas do jeito que as coisas estão, Daniel, a gente vai ter que esperar para ver para onde que isso vai ser levado. Mas o fato é que a proposta do Hamas é essa. Entrega o poder, quero apenas algumas concessões aqui para, de repente, eu ser a polícia. Eu, inclusive, ajudo a que 40 mil pessoas ligadas à administração do Hamas em Gaza entre aí no serviço civil e que vai passar a administrar Gaza daqui para frente, Daniel. E uma das promessas mais recentes do presidente Donald Trump foi derrubar o regime da ilha de Cuba. Afinal, depois de capturar Nicolás Maduro, etc., você teria ali, inclusive, um bloqueio energético a Cuba, que envolveria a Venezuela e envolveria também o México, que fornece petróleo à ilha caribenha. Pois bem, a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, afirmou que o país continuará enviando petróleo a Cuba por razões humanitárias, o que significa, na prática, um desafio indireto à promessa do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que derrubaria o regime através justamente da escassez de energia, o que poderia levar a um colapso de funcionamento do país. A Sheinbaum descreveu os envios como de caráter humanitário, dizendo que as exportações de petróleo para Cuba e outros países são avaliadas caso a caso com base nos pedidos recebidos. Ela também destacou que a decisão sobre envios é soberana do México e envolve tanto contratos comerciais da estatal Pemex quanto possíveis ajudas humanitárias, reafirmando a tradição histórica de solidariedade do país. Sheinbaum insistiu que tais decisões, independentemente de pressões externas, inclusive americanas, e são independentes dessas pressões,
e que o México avaliará quando e como fornecer petróleo, mantendo a sua solidariedade. É interessante o comportamento da Claudia Sheinbaum, porque ela está o tempo todo num balé em relação aos Estados Unidos, né? Ela não confronta, mas também tenta preservar a autonomia e a independência do México. O Trump, ele faz uma ameaça a Cuba, ela não responde imediatamente. Aí passam-se alguns dias, ela vem e dá uma declaração dizendo: queria apenas lembrar que isso é uma decisão autônoma do México e que a gente vai continuar fornecendo petróleo a Cuba, como quem envia um recado aos Estados Unidos, mas de uma maneira cuidadosa, né? Me parece que ela tem sido muito habilidosa nesse gerenciamento de tensões com os Estados Unidos e tem tido muito sucesso, inclusive nesse gerenciamento. Daniel, a próxima pauta que eu queria abordar aqui fala sobre a Nigéria. É um dos países mais importantes do continente africano, um enorme produtor de petróleo, tem uma população enorme, né? Uma população até maior do que a população brasileira, apesar do território ser uma fração apenas do território do Brasil. E vive um problema seríssimo de segurança, principalmente com grupos jihadistas. Recentemente a gente falou, por exemplo, sobre os sequestros que vem acontecendo em áreas do norte da Nigéria. E hoje, na verdade, eu noticio hoje algo que saiu no dia de ontem, a gente teve um ataque muito importante do Boko Haram. É um grupo tradicionalmente ligado a grupos jihadistas, já foi ligado ao Al-Qaeda, já foi ligado ao Estado Islâmico, que mataram 7 soldados nigerianos e capturaram outros 13 ali na região do norte da Nigéria, perto da fronteira com o Níger e próximo ali da fronteira com o Chad, né? Então a gente está falando ali sobre o nordeste da Nigéria. E entre esses 13 militares está um oficial comandante da patrulha, que é major do exército. Então uma patente relativamente alta. A gente está falando, portanto, sobre algo que tende a aumentar ainda mais as tensões entre o Boko Haram e o exército nigeriano. Isso vem sendo avaliado, Daniel, em fontes do próprio continente africano, como uma humilhação para o exército nigeriano. E a Nigéria, portanto, ela vai ter que dar uma resposta. Não é apenas que houve um confronto, 7 soldados morreram e 13 foram capturados. Esse major, aliás, Daniel, que foi capturado, fizeram ligações para o telefone dele, né? O exército fez ligações para o telefone dele para saber do paradeiro dele. Quem atendeu foram integrantes do Boko Haram, falaram: não, ele está com a gente, ele está vivo. Provavelmente isso vai levar a algum tipo de negociação, não dá para saber exatamente, mas a expectativa que a gente pode ter daqui para frente, Daniel, é que ao longo das próximas semanas a gente tenha algum tipo de ofensiva da Nigéria com relação ao Boko Haram. Isso pode ser muito complicado quando a gente fala sobre estabilidade regional. Não é apenas a Nigéria que está envolvida, a Nigéria tem fronteira ali com o Chad, tem fronteira com o Níger, está muito perto ali, enfim, apesar de estar do outro lado, mas está muito perto do Benin, onde a gente também já teve ataques de jihadistas. Ali é uma região que vem sendo muito desestabilizada por esse tipo de movimento. Você tem Burkina Faso, você tem uma série de países por aí, Mali, né, que é aquela região do Sahel, e que vem tendo uma intensificação desse tipo de conflito. E quando isso chega a um dos países mais importantes do ponto de vista econômico, até militar, da África, que é a Nigéria, Daniel, a tendência é que você tenha uma escalada de tensões. A gente vai acompanhar daqui para frente para ver como que o país vai lidar com esse ataque, Daniel. Tem nessa próxima pauta registro que caminhoneiros da Bósnia, Sérvia, Montenegro e Macedônia do Norte iniciaram bloqueios em terminais de carga nas fronteiras com a União Europeia. O motivo central do protesto é a contrariedade em relação ao novo sistema de entrada e saída da União Europeia, mais rígido, que prevê detenção e deportação para quem ultrapassar o limite de 90 dias no espaço Schengen. O impacto imediato desse protesto é o risco de escassez de combustível e prejuízos econômicos na região, além de você ter ali o bloqueio, a interrupção em uma rota rodoviária crucial que liga a União Europeia, a Turquia e ao Oriente Médio. Você pode ter aí impactos econômicos bastante significativos caso esse protesto continue por vários dias. Outras reivindicações envolvem o reembolso de impostos sobre combustíveis, devolução do IVA, redução do pedágio para caminhoneiros. Isso acabam sendo demandas colocadas por eles.
Um dos aspectos que eles destacam é que eles são caminhoneiros, ou seja, eles não são turistas, eles não são imigrantes ilegais e, consequentemente, eles deveriam ter um status ali mais flexível no que diz respeito à sua circulação dentro do espaço Schengen. Eles carregam geleia, Daniel, no caminhão? Certamente carregam geleia, Tanguy. Geleias de muita qualidade vão nesses caminhões de um lado para o outro da fronteira. Então me conta, Daniel, o que a geleia da Shakira traz pra gente hoje? Na geleia da Shakira de hoje, eu quero falar sobre a performance do Javier Milei. O Javier Milei cantou no palco com a comediante e sua ex-namorada, Fátima Flores. Quando foi isso? Ontem, terça-feira, 27 de janeiro de 2026, no Teatro Roxy, em Mar del Plata. A participação especial do presidente argentino aconteceu durante o espetáculo Fátima Universal, que está em cartaz desde 26 de dezembro de 2025, e os dois cantaram a canção El Rock del Gato, da banda argentina Ratones Paranoicos. Então, Tanguy, isso aqui é um sinal de civilidade. O Javier Milei foi lá no show da ex, não só prestigiou o show da ex, como deu uma canja, como cantou com ela no palco, como deu luz para uma apresentação que se tornou ainda mais grandiosa com a presença do mandatário argentino. Veja você, Tanguy. Então fica aqui uma lição e fica aqui uma história de amor e de compreensão, de civilidade e de amizade. Então, você pode ter um bom relacionamento com o seu ex, com a sua ex. Você pode, inclusive, projetar ali uma boa canção, né? Um bom espetáculo de teatro. Acho que é isso. Acho que dá para encerrar por aqui. Eu tava vendo que você tava começando a se perder, Daniel. E aí, que bom que você passou a palavra. Melhor interromper. Daniel Souza, dessa maneira, fica aqui um agradecimento a todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui todos os dias, né? Mais um dia, mais uma semana. A gente adora fazer o Petit Jornal, dá muito trabalho. A gente gosta muito desse projeto. E a gente gosta tanto que a gente multiplicou o projeto, né, Daniel? A gente tem um outro projeto que é o Petit Cursos. Acessa lá, petcursos.com.br e dá uma olhada no catálogo. A gente tem inúmeras aulas por lá. Eu tenho certeza que muitas delas vão te interessar sobre os mais diversos temas. Aliás, praticamente todos os temas que a gente tratou aqui estão lá. Tem aula sobre Nigéria, tem aula sobre Estados Unidos, tem aula sobre o Oriente Médio. Pô, o Oriente Médio tem um monte. Tem inclusive uma aula só sobre o Hamas, o que é o Hamas, sobre faixa de Gaza. Tá lá também, o que é a faixa de Gaza, a história da faixa de Gaza. Tudo isso você passa a ter acesso no momento que você se torna assinante. Acesse lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Aliás, o Petit Jornal é uma mídia pequena, não tem o suporte de um conglomerado de mídia, nem de uma grande produtora, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui sempre o nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.